Então, esse livro, a ideia é para todos. O Lúcio está me fazendo uma questão que eu não vou transitar por uma questão, assim, por uma linguagem técnica. Vou tentar te responder, mas vou tentar responder numa linguagem que seja para todos, tá? E aí, o meu pedido para todos que não forem da área, né, que vocês possam dizer assim, não, peraí, não entendi isso aí. Ou coloque de uma outra forma, ok? Porque aí acho que essa é a ideia mesmo da coisa. Lúcio, acho que eu simplificaria um pouco essa questão aí de personagens e papel, e pelo menos por enquanto, a gente pode até, em outro momento, de repente, conversar mais sobre isso, mas eu diria assim, o meu papel de terapeuta, ele é atravessado por vários personagens. No meu papel de terapeuta, tem um personagem que é pesquisador, tem um personagem que é um pouco de pai, tem um personagem que pode ser um pouco de mãe. Percebe um pouco a ideia? Assim? Então, eu tenho um papel, mas o personagem ele é mais fluido, né? O papel tem mais a ver com essa coisa de uma representação mais social, de denominadores coletivos e diferenciadores aí, individuais. Então, são esses papéis que a sociedade define com mais clareza, vamos dizer assim. Então, tem o papel de pai, tem o papel de filho, tem o papel de professor, tem o papel... Mas esses papéis são compostos, né? Podem ser compostos por vários personagens. E quanto mais a gente identificar esses personagens, a meu ver, nós estamos enriquecendo o papel. Então, se eu, como terapeuta, eu tenho um tanto de pesquisador, eu tenho um tanto de pai, eu tenho um tanto de alguém que precisa colocar um limite, eu tenho um tanto de... Né? Isso enriquece essa coterie de personagens, enriquece o meu papel. Então, fazendo uma distinção um pouco entre um e outro, eu estou exemplificando aí. Agora, quando você pergunta assim, por que personagens? Acho que eu não entendi a tua pergunta. Por que personagens? Bom, primeiramente, acho que quando você traz o Chico, você me levou para Noel Rosa, na tua explicação, que ficou claríssima para mim. Porque quando você falou desse papel aí, eu estou imaginando que é a pessoa aí. E aí os personagens são com que roupa que eu vou. Com que roupa que eu vou. Então me veio muito Noel Rosa agora aí, né? Sim. Eu Legal, queria, legal. a minha pergunta nem é conceitual, porque personagens, mas assim, o que atraiu tanto o Luiz? Porque eu te acompanho, Luiz, há muito, e por momentos muito prazerosos. A gente conversa bastante na piscina em Fortaleza, num congresso, a gente conversa almoçando, então é um prazer enorme, né? Então, Uhum. assim, eu lembro de você falar do Nietzsche num determinado momento, do Pessoa em outro, e agora você reuniu todo mundo, né? Então eu queria só saber assim, como é que esse anfitrião dos personagens, como é que você fez esse encontro todo aí? É nesse sentido. Por que personagem? Por que reunir Tá tanta gente bom, boa? tá bom. É interessante você perguntar isso, Lúcio, porque assim, dentro dessa história que eu estava dizendo, que eu fui saindo um pouco da academia, não é saindo, mas assim, acho que querendo explorar uma linguagem menos acadêmica, e aí eu fui para a literatura. Você sabe que quando a gente se aprofunda numa metodologia, né, ou numa teoria que seja, eu acho que a gente a gente se instrumentaliza daquilo. E tudo que a gente olha e vê, a gente olha por esse viés, é meio inevitável. Por mais que a gente considere outras possibilidades, mas nós temos um filtro que passa por ali, porque você desenvolveu um método, você desenvolveu uma visão. No primeiro momento, eu fui para a literatura por puro prazer, para ouvir as histórias de Guimarães Rosa, para ver aquelas coisas profundas de Clarice Lispector. Acontece que a hora que eu começo a ler algumas coisas, eu começo a ver o quanto aquilo tem a ver com a psicologia, no caso com o psicodrama. Eu vou dar um exemplo para vocês e vou tentar traduzir para quem, sim.
Não vou precisar traduzir porque é literatura, né? Mas olha, isso aqui é um trechinho de um conto da Clarice Lispector. Eu vou ler para vocês. Esse conto está o conto chama Menino a Bico de Pena. Por que menino a bico de pena? Vamos pensar nessa imagem. Ela está olhando para um menino, né? E a bico de pena, então, assim, ela está desenhando o menino. Ou o menino está se desenhando. Então, a ideia do conto é essa, assim, enquanto o menino está se fazendo menino. Então, é só um trecho que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: quase desfalece em soluços. Com urgência, ele tem que se transformar numa coisa que pode ser vista e ouvida. Senão, ele ficará só. Tem que se transformar em compreensível, senão ninguém o compreenderá. Senão ninguém irá para o seu silêncio. Ninguém o conhece se ele não disser e contar. Farei tudo o que for necessário para que eu seja dos outros, e os outros sejam meus. Pularei por cima de minha felicidade real, que só me traria abandono. E serei popular. Faço a barganha de ser amado. É inteiramente mágico chorar para ter a troca. Mãe. Até que o ruído familiar entra pela porta e o menino, mudo de interesse pelo que o poder de um menino provoca, para de chorar. Mãe. Mãe é não morrer. E a segurança é saber que tem um mundo para atrair e vender. E que o venderá. Então, olha, ela está descrevendo um momento, né, de uma criança que começa a perceber que a hora que ela chora, a mãe vem. E aí começa a se estabelecer um jogo. E nesse jogo, nessa dinâmica relacional, começa a se estabelecer uma dinâmica relacional que, na medida em que for reiterado pela vida em outras circunstâncias, é algo que é o que a gente chama assim de uma matriz que ela pode reproduzir em outras relações. Então, a hora que eu leio Clarice Lispector, eu falo, pô, ela está falando de psicodrama, ela está falando de psicologia, né? E descrevendo de um jeito, com a sensibilidade, com uma profundidade, que aí eu comecei a estabelecer correlação, né, entre o psicodrama e a literatura. Então, aí começou a aparecer assim, como é que estudando literatura eu posso alimentar o psicodrama? Como é que um personagem como esse pode representar coisas, né, da vida da gente, né? Pode enriquecer o nosso trabalho. E olha a psicologia lá dentro da literatura. Então, é uma via de duas mãos. Se a gente pegar, de novo, ainda nesse trecho aqui, a forma como a Clarice Lispector escreve, ela vai dizendo assim, ela está primeiro observando o menino, quase desfalece em soluços, ela não põe ponto, ela é tudo com vírgula. Então, na escrita dela, é uma coisa assim de você ir entrando nessa imagem. Chega um determinado momento, eu não sei se vocês perceberam, que ao invés dela falar do menino, ela se colocou no lugar do menino. Então ela entra no personagem. Então ela está dizendo assim, senão ninguém irá para o seu silêncio, do menino. Ninguém o conhece se ele não disser e contar. Farei tudo o que for necessário. Bom, aqui já é o menino. Então ela entra, né? Depois ela sai de novo. Ela diz até que o ruído familiar, bom, aí entra a mãe. Esse jeito de escrever, ele mostra isso também, né? Ele mostra o quanto a gente, no nosso papel de educador ou de terapeuta, o quanto nós fazemos esse movimento, que a gente está escutando a história de alguém, você está prestando atenção, e chega a determinado momento que você entra nessa história, e você se coloca no lugar do outro. Isso ajuda para você entender esse outro, o que ele está sentindo, o que ele está passando. Mas é importante poder sair também e olhar de fora, porque senão você fica misturado demais,
e você também pode não conseguir ajudar. Então, esse movimento de entrada e saída, ela faz num conto. Então, eu fui percebendo essas coisas na literatura, e aí eu cheguei, agora eu vou me aproximar mais da tua pergunta, né, Lúcio? Aí eu cheguei no Fernando Pessoa. A hora que eu chego no Fernando Pessoa e vejo aquele monte de personagens, né? Porque os heterônimos, né, são mais do que personagens. Quer dizer, são personagens, mas são personagens complexos. São autores que escrevem uma obra própria, num estilo próprio, né? Alberto Caeiro é um escritor que escreve de um determinado jeito, num estilo próprio. Ricardo Reis, Álvaro de Campos, né? Cada um deles tem uma biografia, cada um deles tem uma história, e aí o Pessoa vai dizendo, de alguma forma, ele diz assim para a gente, que é importante nós sermos outros, nós experimentarmos sermos outros, para sair do mesmo. Por quê? Porque nós somos complexos, né? Nós não somos só bom ou mal, nós não estamos sempre certos ou errados, nós temos uma complexidade, né, e uma multiplicidade de seres, na verdade, dentro da gente. São os nossos diversos lados. Bom, então por aí começou a pegar, né, voltando para a sua questão, essa questão dos personagens, começou a ficar forte. Aí eu comecei a escrever sobre isso, porque aí já não dava mais para ser só um desfrute da literatura, né? Aí começaram a vir questões, e aí eu comecei a escrever sobre isso. E aí, quando fui apresentar um trabalho lá em Lisboa sobre isso, eu descobri um livro que era Nietzsche e Fernando Pessoa. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? E aí eram vários autores, cada um deles fazendo uma correlação entre Nietzsche e Fernando Pessoa. Nietzsche eu sabia de alguma coisinha lá atrás, assim, alguma coisa que eu tinha lido, mas esses autores me colocaram nesse mergulho, foi um novo mergulho, e aí eu tenho feito isso com um grupo de estudos, né? Nós acabamos estudando essa articulação entre Fernando Pessoa e Nietzsche, e aí eu comecei o mergulho depois no Nietzsche, e ainda estou nessas águas. É muita coisa similar, porque o Fernando Pessoa leu Nietzsche, o Pessoa utilizou muita coisa do que o Nietzsche trouxe, por exemplo, essa questão. O Nietzsche falava de perspectivismo, né? Que não dá para a gente olhar uma questão, uma situação, uma pessoa por uma única perspectiva. É importante que a gente olhe por vários lados, por vários ângulos. O Nietzsche faz muito ele usa muito, principalmente no primeiro livro que ele escreveu, O Nascimento da Tragédia, ele vai colocando duas visões de mundo, uma dionisíaca e uma apolínea. Então, o dionisíaco, que tem mais a ver com os nossos instintos, que tem a ver com o nosso lado mais impulsivo, e o apolíneo é o lado um tanto mais racional. O Fernando Pessoa também, principalmente quando ele escreve como Alberto Caeiro, ele vai buscando esse lado assim mais original da gente, né? Como o Álvaro de Campos também, uma profundidade, enfim. Então, os dois pensadores se articulam e se complementam. Voltando para a primeira coisa que eu comecei a te responder, né, Lúcio? Quando a gente começa a se apropriar de algo, e aí no caso seja da literatura do Fernando Pessoa e da filosofia do Nietzsche, embora o Nietzsche, como o Pedro estava dizendo, né, o Nietzsche tem uma questão poética e o Pessoa tem uma questão filosófica, né? Então eles conversam aí. Aí eu comecei a ver nos meus atendimentos pensamentos do Nietzsche, coisas do Fernando Pessoa, que o Fernando Pessoa colocava. E aí eu comecei a me perceber conduzindo os trabalhos, conduzindo as sessões de psicoterapia, realçando
essa questão dos personagens, estimulando os meus clientes a pensarem em personagens que pudessem representar aquilo que eles estavam sentindo, pensando, que pudessem dar forma, através de um personagem, para um conflito que eles estavam trazendo. Porque quando a gente faz isso, o personagem tem a capacidade de aglutinar sentidos que estão dispersos, né? E muitas vezes a gente sofre porque não está entendendo direito o que está acontecendo. E quando você pensa num personagem e você começa a olhar para ele, você vê que ele está compondo, ele está aglutinando, né? Ele está sintetizando várias emoções, várias sensações, temas pelos quais aquela pessoa está passando. E aí eu comecei a ver, então, que eu estava desenvolvendo muitas sessões assim, aí começou a criar um corpo que é o que foi aí escrito no livro. Então, essas histórias são descrições de sessões, mas também algumas histórias lá, como eu disse, de histórias infantis, de quando eu era professor de crianças, mas tendo esse foco assim, dos personagens. E aí, para falar disso, entra um pouquinho, em cada história entra um pouquinho do Nietzsche, do Fernando Pessoa, que vão costurando um pouco essas histórias com o pensamento deles. Posso falar só uma coisinha? Sabe a opinião do Lúcio e tua também, Luiz? Comparando essa história de comparar os dois conceitos, de papel e de personagem, porque papel é um conceito tradicional do psicodrama. É um conceito fundamental e tradicional do psicodrama. E personagem é um conceito relativamente mais recente. Mas eu acho que a articulação com a arte, isto é, articulação com o teatro, articulação com o cinema, articulação com literatura, ela fica mais palpável quando a gente pensa em termos de personagem do que quando a gente pensa em termos de papel. Não sei se vocês concordam comigo. E uma coisa também que eu acho que é importante para pessoas que não são do campo de trabalho da gente, é que, por exemplo, como é que se cria um personagem no meio de uma sessão de terapia, né? Por exemplo, uma determinada pessoa que está vivendo um certo drama numa determinada situação com outras pessoas, ela pode simplesmente mostrar com o corpo como se sente e responder uma pergunta que é: eu me sinto como se eu fosse completa frase. E ela cria um personagem. Eu me sinto como se eu fosse um cachorro, eu me sinto como se eu fosse um bobo. Vai começando a criar e caracterizar um determinado personagem. É mais isso que eu queria falar. É interessante você trazer isso aí para o artístico, né, Pedro? Tanto Nietzsche quanto Fernando Pessoa, eles tecem elogios muitos ao Shakespeare. Então, Shakespeare vem antes deles, né? Shakespeare é 1590, 1600 e pouco. O Nietzsche vem depois, ele nasce em 1844, e o Fernando Pessoa depois, que é 1888. O Shakespeare é 300 anos antes deles aí. Todo mundo conhece o personagem Hamlet. No comecinho da peça, Hamlet, aparece o pai do Hamlet como um fantasma, porque ele foi morto, ele foi assassinado pelo irmão. O Hamlet pai aparece para o filho e diz para ele: olha, eu fui assassinado, você precisa me vingar. E o Hamlet fica com aquilo, fica com aquela incumbência, só que ele fica em dúvida se aconteceu mesmo aquilo ou não. É o fantasma do meu pai? Será que isso aconteceu mesmo ou não? Então ele fica com essas questões. No meio da peça ele usa um artifício que é um teatro dentro do teatro, né? Porque Hamlet é uma peça de teatro, mas ele recebe lá no palácio uma trupe de atores, e aí ele pede para essa trupe de atores inserir uma cena, no meio da peça que eles iam encenar,
o Hamlet pede para que eles encenem uma peça, uma cena exatamente como foi a cena que o pai dele contou para ele de ter sido assassinado. E o tio que tinha matado o pai do Hamlet era o rei agora e estava assistindo essa peça, essa cena. E aí o Hamlet diz assim, agora vamos prestar atenção para ver a reação dele. E aí a hora que essa cena acontece, o tio começa a passar mal, porque ele vê ali a cena de quando ele matou o irmão. E aí ele fica angustiado com aquilo e sai. E aí o Hamlet, então, tem a certeza, não, então realmente o que o meu pai falou é isso que aconteceu. Né? Mas veja, todo esse titubeio, vamos dizer assim, do Hamlet, o Hamlet é considerado como um primeiro personagem que vai representar o homem moderno. Porque se a gente pensar até ali o que estava existindo, seria assim, aquele personagem do Hamlet pai, quando aparece e diz, eu fui assassinado, você tem que me vingar, o homem até então, naquele momento, era assim, não, matou, vai morrer. É assim que se decide as coisas. Né? É simples assim. O Hamlet traz, então, uma complexidade, ele traz a dúvida, ele traz a reflexão. Por isso que ele é considerado pelo Harold Bloom, um crítico americano, como assim, inaugurando a modernidade. Esse personagem, Hamlet, inaugura a modernidade nesse sentido, porque ele traz a complexidade, ele traz a reflexão, ele traz os questionamentos, sai dessa coisa do certo, errado, né? Céu, inferno, é mais do que isso. E outra coisa, é um personagem que começa, então, a olhar para dentro de si e a entender essas questões da angústia ou da felicidade, das sensações, dos pensamentos, dos sentimentos, dentro de si, e não algo como delegado aos deuses ou à natureza. Então, olha como, aí voltando para o que você, Pedro, colocou, né? Olha como um personagem, numa peça, então, na arte, é representativo de todo um contexto social, de toda uma transformação que está existindo no mundo naquele momento, na sociedade naquele momento. Na verdade, não dá para dizer cria o personagem, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Shakespeare, de 38 peças, 36 ele pegou peças que já existiam, ele compilou, só que a genialidade dele passa por aí, né? Ele transformou algumas histórias orais, algumas coisas escritas, e ele potencializou aquilo e ficou uma coisa maravilhosa. Então, ele não criou os personagens, mas ele deu essa vida que os personagens não tinham. Mas então, olha como alguém, né, via arte, naquele momento, amplificando esse personagem, ele consegue dar conta de uma situação, de um momento, pelo qual aquela sociedade estava vivendo, e ele, obviamente, não tinha essa noção, ele simplesmente estava fazendo a arte dele. Mas como a arte pode ser reveladora? E aí, nesse sentido, eu volto para uma coisa que o Pedro colocou lá no começo, então, falando do capítulo 17 aqui, de um sonho que eu conto, que na verdade são 3 sonhos, né, interligados, porque o Pedro também, na leitura, captou, né, o quanto esse sonho, que foi lá no final de 2018, estava antevendo, de alguma forma, coisas, né, ameaças, que nós estamos vivendo agora. E para reiterar isso, eu vou contar um sonho que a Rita, minha companheira, teve. Não, mas eu não vou falar, não vou te expor, pode ficar tranquila, tá bom? Veja lá o que você vai contar, hein? Tô pertinho aqui, hein? Em 94, eu trabalhava num serviço de saúde aqui em Campinas, que se chamava IPMC, era o Instituto de Previdência dos Municipários de Campinas. Eu era funcionário público, concursado, trabalhava lá,
com o nosso querido amigo Luiz Falivene. Um dia a Rita teve um sonho e ela disse assim para mim, olha, sonhei que o IPMC ia acabar. A gente nem comentou muito sobre aquilo, porque, enfim, passou, né? Dali 6 meses, eu tive a notícia que o IPMC ia acabar. Então, nós vivemos esses fenômenos, esses acontecimentos existem. Vocês devem saber de alguém, o Lúcio está fazendo assim. Vocês já ouviram histórias ou já aconteceram com vocês de sonhos desse tipo? Se esses fenômenos acontecem, que nome que a gente dá para eles? Como que a gente explica isso? Eu vou me deter, obviamente, né, dentro dessa área que é da psicologia, e mais especificamente do psicodrama. A gente poderia pensar em outras coisas, mas não tenho instrumentos para isso. Desse instrumento que a gente tem, o que a gente pensa é de uma noção de co-inconsciente. Então, a ideia é assim, eu estava lá nesse serviço. De alguma forma, eu estava captando algumas dessas coisas, mas não estava percebendo. E a Rita, através de mim, e ela tem um radarzinho assim, né? Ela captou. E isso apareceu. Ah, mas é assim mesmo que acontece? Nós estamos levantando uma possibilidade teórica para ler o acontecimento. Pode ser até que a gente desfaça isso, essa leitura, esse entendimento daqui a um tempo, ou reforce isso cada vez mais, né? Mas essa ideia de co-inconsciente, ela dá bastante referência para vários acontecimentos desse tipo que a gente passa e que a gente vive. Então, voltando para o que você, Pedro, levantou, eu diria assim que a arte, e aí articulando com a questão dos personagens, né? A arte, quando a gente utiliza da arte, por ter essa questão mais da poesia, da imagem, da representação, da linguagem, é uma outra vibração talvez mais etérea do que uma coisa muito concreta e que eu acho que possibilita captar ou lidar com esse tipo de coisa. Não é à toa que existe a expressão que vocês já ouviram, né? Que assim, o poeta é a antena da raça. Quantas obras, né? Seja na pintura, seja na poesia, seja como Hamlet, que eu citei, né? Quantos personagens são criados e a partir do momento que são concretizados, eles ajudam a gente a ler o que está acontecendo. Então, eu acho que nesse nosso fazer, né, da psicoterapia, da educação, mas eu diria, e aí, de novo, fazendo um exercício para extrapolar para além das 4 paredes de um consultório, ou de uma sala de aula, enfim, na nossa vida. O fundamental da arte na nossa vida, para ajudar a gente a se perceber, a ler as coisas, a ler os acontecimentos, né, a captar algumas coisas que estão dispersas e que a gente pode não estar percebendo e que pode estar sofrendo em função disso, né? Quanto sofrimento chega, quantos conflitos chegam até nós, simplesmente pelo fato da pessoa não estar percebendo o que está acontecendo com ela. E quando a gente ajuda a mapear, só isso já, nossa, então é isso. Eu estou vivendo, eu estou sofrendo agora está localizado. É claro que aí entra uma outra etapa que é assim, o que é que como eu lido com isso agora? Ok, mas só o fato de localizar já é muito aliviador. Licença, posso falar? Claro, Natália. Ai, um prazer estar aqui com você, Luiz. Tenho muita admiração pelo seu trabalho. Isso tudo toca muito assim em mim, né, nos outros personagens que eu tenho, além de psicóloga e psicodramatista. Eu sou atriz, né, estou desenvolvendo esse papel. Era algo que ficou um pouquinho adormecido por uns anos e eu retomei agora.
E tudo isso que você fala, né, da construção do personagem, dessas coisas que acontecem no fazer do personagem, né? Os últimos personagens que vem caindo para mim, né, que vem chegando até mim, duas peças que eu apresentei no ano passado e um projeto que eu estou fazendo agora, né, que é durante a pandemia, a gente está refazendo uma forma audiovisual de um texto do Harold Pinter, que é um texto assim super simbólico, chama-se A Volta ao Lar. Pra você ter uma noção, né? E todo mundo voltou ao lar mesmo, né? Esses personagens, assim, é interessante, porque de um primeiro momento tem um estranhamento, né? Quando eu pego, assim, esses personagens, e tem passa por uma questão psicológica, eu trabalho junto com esses personagens questões muito profundas minhas, sabe? E assim, trabalho isso junto com a psicoterapia, né? Mas assim, vai além da psicoterapia, né? Eu sinto que quando eu estou fazendo ali, quando eu estou desenvolvendo o trejeito do personagem e eu estou colocando em contato com algo difícil para mim, assim, cara, alguma coisa acontece ali que no processo terapêutico é impossível. Eu queria saber de você, assim, o que você acha disso? Não que seja impossível, mas parece que é uma outra chavinha que liga. Qual é a sua opinião sobre esse fenômeno? Olha, eu acho que assim, isso que você está falando me parece uma coisa muito interessante para a gente pesquisar, porque nós estamos falando de uma linguagem, vamos colocar assim, né, do teatro, da construção de personagens, que muito, para o psicodrama especificamente, uma coisa importante. O psicodrama vem muito daí. Acho que os outros métodos, né, de psicoterapia se utilizam muito da arte também. A psicanálise dialoga muito com a arte. Mas se você identifica, né, algo desse tipo, que, nossa, no fazer teatral, né, na construção do meu personagem, eu acesso coisas que na terapia parece que tem mais dificuldade para acessar, né? Eu acho que é uma coisa para a gente se perguntar, né? Porque é importante da gente poder beber disso, da gente buscar isso, até para poder instrumentalizar. Bom, se você é do teatro, você sabe, né? Assim, muito o criador do psicodrama, que é o Moreno, ele bebeu muito do Stanislavski, né, do método Stanislavski, que é um teatrólogo, era, né, um teatrólogo russo, e o Stanislavski propunha buscar que no desempenho dos atores eles pudessem buscar uma memória de emoções deles, e que nessa memória de emoções, da história de vida desse ator, ele pudesse buscar uma emoção que aí ele ia emprestar, então, para o personagem, para compor esse personagem. Então, assim, são tentativas, né? São caminhos que a gente vai buscando para potencializar esse acesso, que é importante, né? Agora, eu não sei se quando você levantou, né, essa questão, Natália, talvez tenha sido em função do que eu estava colocando e dizendo assim que a arte, de repente, ela até estava dizendo, né, o poeta como antena da raça. Enfim, a arte tem essa fluidez, né, tem a linguagem própria, tem a questão da sensibilidade, da percepção, da representação. E vou repetir essa ideia de novo, né? Seja num poema, seja num conto, seja num quadro, seja numa imagem, nós estamos aglutinando sentidos, né? Sentidos aí no âmbito geral, pode ser emoção, sentimento, pensamento, né? Então, quando a gente faz isso,
A gente dá forma para algo que não estava sendo percebido, que não estava sendo captado. E poder perceber, poder captar é super importante. Então, acho que tem muito diálogo ainda a ser feito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho no processo de construção, né, do livro, da obra, porque você se propôs a mudar um pouco o foco, né? Ou seja, algumas obras anteriores tuas tinham um conteúdo acadêmico, ou seja, de maior complexidade no sentido acadêmico, mas com um caminho bem claro de transmissão de conhecimento, transmissão de metodologia, etc. E aí você se propôs a abranger um público mais amplo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você foi dosando no processo de criação do livro, né? Como é que você foi dosando, assim, o que você queria que as pessoas se tocassem com o livro, né? Você queria que elas fossem mais reflexivas, refletissem sobre determinados aspectos, que elas se emocionassem, que elas gostassem de uma boa história. Eu imagino que você teve que ir compondo isso e sempre pensando em como as pessoas, como o seu objetivo iria se concretizar nas pessoas, né? Então, eu gostaria, né, curiosidade, eu queria que você falasse um pouquinho no processo de elaboração, de construção, né? Como é que você foi dosando as cores para chegar nesse objetivo, né? Tá. Bacana a tua pergunta. É bem sobre o processo de criação mesmo. No começo, a ideia básica foi simplesmente contar histórias. Dentro dessa ideia de que contar histórias, mas porque essas histórias eram tão interessantes, como eu disse, e que ficavam dentro de um consultório. E poder trazer isso para as pessoas, mas na forma de histórias. Já que era para todos, então que sejam histórias. Mas, se são histórias, então pedem uma linguagem mais literária. Então, aí eu pude brincar um pouco com isso, né? De escrever uma prosa poética. Acontece que não foi tão fácil em muitos momentos, porque por isso até que eu falei em termos de desafio, sabe? Porque aí eu começo a escrever uma história e, bom, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu pedi para que uma pessoa construísse um personagem? Então, mas aí eu tenho que explicar isso, aí, não, se eu explicar isso, eu vou estar trazendo a teoria, né? E eu não quero trazer teoria. Então, teve momentos que eu tentei traduzir a teoria, mas não dizendo que eu estava falando sobre teoria, eu contei, mas para uma pessoa da área que vai ler isso, vai ver que tem uma teoria embutida ali. Vai ver que tem uma técnica embutida ali. Mas para quem não conhece, está vendo simplesmente a atitude que eu tomo, o procedimento que eu faço e ponto. Então, esse desafio foi grande. A outra coisa dentro disso foi assim, dentro dessa ideia de para todos, tem algumas histórias que eu só contei a história e depois eu falei assim, não, eu acho que eu estou querendo trazer também alguma informação a mais. Uma informação a mais é quase como se fosse assim. Eu vou contar um retorno, para falar disso, eu vou contar um retorno de uma pessoa que leu o livro e me disse assim, Luiz, você pensou de escrever um livro que fosse para todos, então eu vou te dizer assim, ok, eu gostei do livro, mas não dá para dizer que é um livro que eu compraria, que eu acharia esse livro numa rodoviária ou num aeroporto. Tá bom? Então, assim, não é um livro de autoajuda. Ele exige um pouco mais, ele exige, assim, de você...
Bom, eu estou trazendo ali, né, alguns poemas do Fernando Pessoa, alguns pensamentos do Nietzsche, que tem a ver com a história que eu estou contando. Então a ideia é um pouco assim, é um para todos, mas assim, vamos botar esse patamar um pouquinho para cima, de discussão, de reflexão, um pouquinho assim, que não seja uma coisa simplória, só fast food, que seja alguma coisa que provoque uma reflexão, que eu apresente um pouco esses autores para quem não conhece. Então teve um tanto disso. A ideia ela foi se construindo assim, sabe? Ela eu fui aprimorando um pouco isso. Teve um outro ingrediente que foi assim, eu acho que, assim como eu estava respondendo para agora há pouco, né? Dizendo que a arte tem essa potência de ajudar a gente a expressar coisas que a gente sente, o que a gente pensa, a arte como linguagem. Então, à medida também que eu fui escrevendo o livro, eu fui me dando conta de coisas minhas. Um pouco de como o Pedro contou, que na leitura que ele foi fazendo, foi despertando personagens nele. Então, esse convite que eu faço no livro, para que o leitor também deixe reverberar personagens em si, eu também fui reverberando alguns personagens em mim, histórias minhas, que aí eu fui contando também. Também fui contando. Tem um capítulo ali que eu conto uma coisa muito forte assim da minha vida, né? O capítulo se chama Nossos Nós, e eu estava atendendo uma pessoa, um dos primeiros atendimentos que eu fiz, e a pessoa começou a ter uma reação física, e aquilo foi aumentando, eu não vou contar os detalhes, mas a reação foi aumentando, e eu não tinha instrumentos naquele momento para lidar com aquilo. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha técnica suficiente para lidar com aquilo. Eu estava fazendo um curso de especialização e naquele momento estava eu e essa pessoa ali, né? A única coisa que me veio foi de ter buscado na minha vida, aí entra o que eu estava respondendo para a Natália, pensando lá do método do Stanislavski. Eu busquei na minha vida um adormecimento físico, era isso que a pessoa estava sentindo, né? Que aconteceu comigo. Né? E a hora que eu contei isso para a pessoa, desatou um choro, desatou uma catarse, né? Porque tinha tudo a ver com o que ela estava sentindo. E ela não estava percebendo, ela só estava tendo a reação física, né? Então, de novo, entra aí também, dá para fazer um gancho com o que eu estava falando agora há pouco, dessa questão do co-inconsciente, e a gente captar alguma coisa e de trazer aquilo. Então, também teve isso nesse processo de criação, né? Acho que, pelo fato de ser uma coisa mais artística e não acadêmica, também propiciou que eu pudesse me colocar mais. Aliás, eu conto uma história que aconteceu entre eu e o Bruno, meu filho. Uma história super interessante que aconteceu entre eu e ele, para ilustrar também como acontecem essas coisas aí. Olha, não tinha me lembrado disso, que acontece no dia a dia da gente. Não é só nas paredes, entre as paredes de um consultório. Então teve tudo isso aí nesse processo. Eu fiquei muito emocionado muitas vezes ao escrever o livro, porque ele foi, na verdade, eu estou pensando agora assim, eu sempre escutei um pouco alguns autores, principalmente de literatura, né, dizerem assim: você começa a escrever o texto, você cria um personagem e, de repente, você está sendo levado por aquele personagem. É quase que como se ele te escrevesse. Então, eu acho que nesse processo teve um pouco disso, sabe? Eu comecei de um jeito e, à medida em que ia escrevendo, aquilo ia reverberando em mim, eu ia pensando em coisas, ia pensando no leitor, como você falou, né? Quem é essa pessoa que vai ler? Isso vai provocando coisas em mim, eu escrevo e aquilo... Esse processo da escrita é muito legal. É muito legal. Eu adoro esse personagem.
Oi, querido. Eu gostaria Oi. de dar os parabéns a você, né? A gente se conheceu como colegas num curso de formação, né, de psicodrama. Oi. Tivemos vivências muito boas, não é? Uhum. E para mim é um prazer ver como que você foi evoluindo, né, e entrando por essa seara maravilhosa, né, da literatura, inclusive indo para um desafio muito grande, né, que é lidar com Nietzsche, né, que Nietzsche não é brincadeira, né? Então, realmente assim, mexe muito, eu fico muito feliz. E, ao mesmo tempo, nesse momento, eu estou chateada e posso dizer até que estou com inveja de quem já leu o livro, porque eu ainda não li o seu livro. No dia da noite de autógrafos, já estava começando aquela questão da pandemia, e os meus filhos falaram, não, você não vai. E eu também fiquei muito em dúvida, falei, quer saber, não vou mesmo, e vou adquirir o livro depois. E achei ótima essa live para me chacoalhar aqui, né, e ir atrás do livro, né? O livro vai chegar para mim, eu tenho que buscar esse livro, não é? Então é isso, tá? E eu estou muito curiosa agora para ler o livro, né? Porque toda essa conversa, né, foi bastante estimulante. Então, eu estou querendo ler o livro. Parabéns, Luiz. Que gostoso, Vera. Né, alguém como você, a gente se formou juntos, né? Tem toda uma trajetória, uma história. Muito gostoso te ver aqui. E obrigado, porque aquilo que eu tinha esquecido de que eu ia responder lá para o Quito, com a sua fala, você me estimulou a lembrar. Você Ok. funcionou como ego auxiliar aqui para mim. O que eu queria Opa. dizer é assim, eu vou pegar do link do que você está falando, quando você diz assim, falar do Nietzsche não é brincadeira, ou a gente pode pensar Fernando Pessoa, ou a gente pode pensar Shakespeare. Então, uma outra coisa que veio para mim, e que está muito presente, é um verbo, estou ficando com esse verbo, que é assim, dessacralizar. Ah, tá. Sabe? Dessacralizar, a gente poder olhar para esses caras, poder ler esses caras, poder entender, sabe? Poder ver por que que eles por que que são clássicos? Vamos começar daí, né? Por que que são clássicos? Porque estão dizendo, escreveram coisas lá em 1500, 1600, né? Mas que estão representando a gente até hoje. Né? E se estão representando a gente até hoje, tem algo de protagônico nisso, né? Então, assim, poder trazer isso para o leitor, poder fazer isso uma coisa acessível, dessacralizar nesse sentido, sabe, Vera, sabe, Quito? Então, isso fez parte desse processo também, trazer esses autores assim, olha, então, o cliente está dizendo isso, o Nietzsche fala isso aqui, ó, tem a ver com isso que ele está falando. Quando olha, veio um poeminha bem pequenininho do Fernando Pessoa, que é assim, quando ele tinha 7 anos de idade, ele perdeu o pai morreu e a mãe se casou com uma outra pessoa, que era um cônsul que foi servir em Durban, na África. E eles ficaram em dúvida naquele momento se eles levariam o Fernando Pessoa junto ou não, se ele ia ficar com a tia, se ele ia ficar com a avó. Então ficou aquela tensão, assim, leva, não leva, leva, não leva. E aí, com 7 anos, o Fernando Pessoa escreveu um poeminha, que o título era Para Minha Mamã. E dizia assim o poeminha, ó terras de Portugal, ó terras onde nasci, por muito que goste delas, gosto muito mais de ti. Um poema dedicado para a mãe.
dá para imaginar o que aconteceu, né? É claro que ele foi levado. Ele explicitou ali, ele fez um pedido. Então, olha, é uma coisa tão singela, né? É uma coisa tão... E não é porque ele escreveu com 7 anos de idade. Se a gente pegar outras coisas, do Alberto Caeiro, do Ricardo Reis, são coisas que dizem da gente. É humano isso, sabe? É da nossa vida, é do nosso sentimento. Então, acho que dessacralizar um pouco nesse sentido, sabe? Da gente transitar por esses autores, escutar uma palestra, ler um trecho, para que não fique uma coisa assim, num pedestal inatingível, inacessível, né? Então, eu tive também esse objetivo, e aí, voltando a responder para você, né, Quito, nesse processo aí, também tive esse objetivo, assim, de dessacralizar um pouco isso, para trazer mais perto da gente, sabe? Para a gente conversar com esses caras. Bom, nesse sentido, posso... uma questão aqui? Claro, querida. Eu juro, gente, que eu não combinei nem com o Lu, nem com o Pedro. Tá? Não é uma pergunta no bolso do colete, não. Tipo assim, se ninguém falar nada, você faz. Não teve esse acordo, essa combinação. Mas aí, falando nesse sentido, engatando com a fala da Vera e a sua aqui agora, dessa conversa com Nietzsche, com Pessoa, tem alguma outra conversa surgindo por aí? Dá para a gente intuir que alguma outra produção conversando com Shakespeare ou com quem quer que seja? Ela tá provocando porque ela sabe, mas ela tá querendo que eu diga para vocês. Não sei não. Eu já provoquei e não tive essa resposta. Agora com plateia você vai ter que dar. É uma inside information. Não tenho essa resposta. Como eu estava dizendo para vocês, tanto Nietzsche quanto Fernando Pessoa, eles falam muito bem de Shakespeare. Então, aí, no meu grupo de estudos, a gente começou a estudar Shakespeare agora. Então, a gente já leu Hamlet, a gente já leu Rei Lear, e agora vamos ler Tempestade. A ideia é que a gente possa, lendo, se divertindo com essas leituras, e se em algum momento, né, começar a perceber que também tem jogo aí para dialogar com esse grande escritor, né? E aí, né, pode vir outras coisas. Então, eu estou estudando por aí agora, né, é o Shakespeare. O Machado de Assis escreveu o seguinte: se a Inglaterra, mais ou menos isso, se a Inglaterra não existir mais, se a República Norte-Americana não existir mais, haverá Shakespeare. Se não se falar mais o inglês, se falará Shakespeare. Porra, ouvindo isso do Machado de Assis, acho que Shakespeare é alguém que a gente tem que ler. Né? Não é que tem que ler, mas acho que vale a pena. Né? Vale a pena transitar por aí, ler as peças. Aí eu começo a ver. Então, Hamlet tem um pouco disso que eu falei para vocês. A hora que eu começo a ler o Rei Lear, e aí deixa eu dar uma dica para vocês, dentro dessa ideia de dessacralizar. Para mim tem sido ótima. Haja tempo na nossa vida, né, gente? Da gente ler tudo isso, da gente trabalhar, e hoje em dia a gente fazer faxina, né, de casa, fazer comida, tudo que a gente está tendo que fazer, haja tempo. Então, antes até da pandemia, o que eu estava fazendo? Eu saio para fazer uma caminhada, aí eu coloco no YouTube, né, com um fonezinho de ouvido, e eu vou ouvir uma palestra sobre Nietzsche. Aí eu estou lavando louça, eu vou ver um debate sobre Fernando Pessoa, eu vou escutar um debate sobre Fernando Pessoa. A gente está estudando o Shakespeare agora, tem audiolivro. Eu ouvi um audiolivro fantástico, tem um escritor inglês,
daquele livro Quando Nietzsche Chorou. É muito legal. O audiolivro inteiro eu ouvi com a voz do Zé Wilker falando. Então, hoje em dia, a gente tem recursos, muitos, para a gente poder ter informação, para a gente poder beber dessas fontes, né? Então, assim, eu estou estudando o Rei Lear, lendo o Rei Lear, mas eu já ouvi palestras várias sobre o Rei Lear. Então, aí você relaciona mais, você abre para outras coisas. O Rei Lear, tem gente que estuda administração, que estuda direito, usando o Rei Lear, né? Fazem discussões sobre administração, sobre direito, usando o Rei Lear. Então, assim, é a arte, de novo, voltando para aquilo que a gente estava falando, iluminando várias searas, vários campos de conhecimento. Então, voltando para a pergunta que a Rita fez, eu estou indo por aí um pouco, mas não sem antes. Estou tentando levar as duas coisas juntas, não sem antes terminar a obra inteira do Nietzsche. Estou terminando aí. Ô Luiz, o que eu queria falar para você é que os personagens, eles nos libertam, eles nos dão vida. Quando você falou do texto da Clarice Lispector, ele com o menino, as crianças logo, elas dramatizam, elas querem mostrar como elas se sentem, né? Então, o quanto que você ter um personagem, você fazer uma cena te liberta. É isso que eu queria falar. Parabéns pelo livro, amei. Tá bom? Amei mesmo. Obrigado, querida. Obrigado. Luiz, por favor, deixa eu... Tá me ouvindo? Fala, cara, fala. Pedir licença para todo mundo, muito embora eu seja aqui o anfitrião, também para fazer um depoimento com relação ao que você falou, que eu acredito piamente isso já há muitos anos também, trabalho dessa maneira. Eu tive a oportunidade de trabalhar com teatro muitos anos, dentro de empresas. Então, uma das empresas foi a Unilever, que na época era Elida Gibbs, em Vinhedo, e nesse período eu trabalhava teatro com as crianças. E eu não nivelei por baixo, eu desacralizei, como você falou. Eu nivelei por cima. Então, a gente apresentava, porque as pessoas costumam chamar pejorativamente, né, do show de fábrica. Né? Uhum. E assim, eu peguei Machado de Assis, eu peguei Shakespeare, eu peguei Jack London, eu peguei Guimarães Rosa, eu peguei todo esse povo e fazia adaptações, não só com crianças, mas também depois com adultos. Eu fiquei uns 6 anos e meio trabalhando lá. Então, aquelas crianças se tornaram adolescentes, e eu continuei fazendo montagens voltadas para as necessidades das empresas. Então, algumas pessoas, diretores, até... Mas, cara, você vai pôr Shakespeare, ninguém vai entender nada. Muitas dessas crianças se formaram na Unicamp, em teatro. Foram alguns meus. Né? Então, assim, o Shakespeare sempre foi muito popular. Por que ele não seria agora? Exatamente. Ele continua sendo popular. Então, a pessoa pode não entender aquela frase, aquela palavra, mas entende a ação dramática. Né? Então, eu quero parabenizar. Eu não vi seu livro também, não tive essa oportunidade de livro, né? Mas pelo que você falou, e assim, acho que como ponto culminante foi essa palavra, desacralizar. A gente tem que desacralizar e nivelar por cima a arte. Isso. Tem tudo a ver com isso, certo? Um depoimentozinho aí que eu queria colocar dentro disso. Obrigado. Bacana, bacana. Legal, obrigado. Eu, a personagem sobrinha. Gabriela, minha sobrinha. Fala, Gabi. Personagem fã também. Bom, primeiro a ideia da democratização do conhecimento como psicólogo, né? Isso de transformar a psicologia em literatura é muito bacana. Bom, a democratização ela é muito bonita em todos os seus níveis, né? Seja na política, seja na educação, seja na literatura, essa abertura de leque aí.
E olhando para essa abertura para todos os personagens, é interessante a gente pensar também, não sei se o pessoal também teve essa ideia, de que um livro, ele não é só um livro, né? Um livro, na realidade, é vários, né? Então, a minha leitura de um personagem do seu livro não é a mesma leitura do seu, não é a mesma leitura da Vera, não é a mesma leitura, né? Então, uma história não tem só uma história, tem várias, né? E então, entrando um pouquinho aí em Hamlet, entre ser ou não ser, por que não ser todos, né? Por que não ser vários, né? Essa ideia de se permitir ser vários, de se aceitar ser vários. Enfim, aí eu queria te perguntar se você... eu ia te perguntar no seu personagem como leitor do seu próprio livro, mas você já falou um pouco da sua experiência. Pensando aqui nessa abertura de leque para os leitores, né? Pensando nessa abertura, né, de se permitir, se reconhecer em vários, você em algum momento, né, durante a sua leitura, você pensou que um personagem, na realidade, ele não é só um personagem? Então, assim, dentro do meu personagem, ele, na realidade, de todos os meus personagens, eles também são vários personagens e que tem várias visões, assim, é uma abertura infinita para as histórias infinitas, para se reconhecer infinito, né? Enfim, só se... E se você teve a intenção também de dar uma cutucada no leitor para que ele se permita mais. Porque muitas vezes tem um personagem que eu não gosto de me reconhecer, mas que eu não quero me reconhecer, mas ele está ali, né? Essa cutucada aí de... Não sei se eu fui clara na pergunta. Se você teve essa intenção. Tá. Primeiro eu vou voltar um pouquinho no que você estava falando de ser muitos personagens, né? Eu acho que quem potencializou isso, quem mais conseguiu dar conta disso é o Fernando Pessoa. Não tem como. Antes dele, o Kierkegaard já tinha escrito com 10 heterônimos, mas o Fernando Pessoa explodiu isso. E ele tem uma frase, quando ele escreve como Álvaro de Campos, que ele diz assim: eu que me aguente comigo e com os comigos de mim. Eu que me aguente comigo e com os comigos de mim. Ou seja, eu sou muitos, né? E ele viveu... você está me dando um gancho aí, eu vou entrar um pouco por aí, tá bom? Depois eu volto no que você perguntou. Ele viveu isso é uma outra coisa que me fez também me apaixonar, né, por Fernando Pessoa e por Nietzsche. São dois autores que mergulharam na sua obra e viveram a vida por isso. Isso que a gente está falando aqui, que o Ká complementou, que o Pedro já tinha levantado, a questão da arte. Fernando Pessoa, em Portugal daquela época, né, que tinha muita dificuldade, falar inglês e falar francês como ele falava, o diferenciava de todo mundo. Ele poderia ter tido trabalhos em escritórios de representação internacional e tal, que ele foi convidado para trabalhar e tal, mas ele escolheu não, porque ele não queria viver desse trabalho dele, ele queria ter um trabalho para se sustentar, para fazer a obra dele. Então, ele ficava nos escritórios lá de contabilidade até a noite, ia todo mundo embora, ele aproveitava porque lá tinha máquina de escrever para poder escrever. Então, esse mergulho que ele fez é muito atraente nesse sentido, assim, de quem se entrega para uma coisa com paixão.
O Nietzsche deu aula na Universidade de Basileia, ele era filólogo de formação, ele deu aula lá durante 10 anos, mas ele sofria de dores, de enxaqueca, de dor de cabeça, assim, horríveis. Às vezes ele passou períodos da vida dele, assim, 6 meses de cama. Não podia ver luz, né? Ele chegava a ter vômitos, assim. Então, os momentos que ele tinha de poder desfrutar de um dia, de uma caminhada, isso passou a ser extremamente valorizado por ele. Então, um cara que valorizou a vida, os momentos que ele tinha de vida, e fez também, bom, aposentado, então, por essas dores na Universidade de Basileia, ele ficou, o que a gente diria hoje, com uma aposentadoriazinha, e ele, morando em pensõezinhas, aí ele viajava, né, ia para o sul da Itália, para o sul da França, para lugares maravilhosos, né? Mas assim, morando em lugares muito simples, porque ele queria se dedicar a escrever a obra dele, porque ele estava percebendo que o que ele estava escrevendo era uma contribuição importante. Então, tanto ele quanto Fernando Pessoa tinham noção, isso é dito pelos dois, né? Eles tinham noção que eles seriam autores lidos pela posteridade e que na sua época eles não seriam compreendidos. É muito maluco você pensar nisso, no cara ter noção disso. Os dois tinham. Mas eu comecei falando nisso, né, pensando no eu que me aguente comigo e com os comigos de mim, né, porque você estava falando desses muitos personagens. Eu acho que, nesse sentido, o Fernando Pessoa explorou muito mais essa coisa do personagem. O Nietzsche traz mais personagens conceituais, para falar um pouco assim da vontade de potência. Então, principalmente no livro Assim Falava Zaratustra, ele traz personagens para falar de conceitos, de ideias. E o Fernando Pessoa já explora o personagem mais quase que para fazer filosofia, né? Mas são personagens mais literários mesmo. Eu não tive, Gabi, essa intenção premeditada ou propositada ou tive. Acho que a hora que eu faço a pergunta assim, e você, leitor, quais são os personagens que ecoam em você? Acho que sim. Acho que eu estou reconhecendo que foi que é uma provocação, né? Uma provocação boa, né? Nesse sentido da gente se olhar um pouco por aí, é quase como um instrumento para que a gente possa se ver um pouco. Que personagens que me habitam? Que personagens que transitam por mim? E isso está presente na nossa vida. Se a gente pensar um pouco, assim, quantas vezes a gente fala assim, nossa, você está velho, está parecendo um velho, nossa, você está sendo infantil, nossa, que bom que você está trazendo a sua criança. São personagens, né? A gente fala assim, tal pessoa, ou eu posso estar sendo muito narcisista nesse momento. Narciso é um personagem. Nossa, eu estou carregando pedra, subindo e descendo, como se fosse Sísifo, nesse trabalho sem perceber, sem muita valia. Então, a gente usa o tempo todo os personagens. A questão talvez seja assim, da gente prestar um pouco mais de atenção e explorar no bom sentido isso. Por quê? Porque os personagens ajudam a gente a representar coisas da gente no dia a dia. Né? Não estou falando só na psicoterapia, né, como instrumento, mas no dia a dia. Aí dentro dessa ideia até de novo de dessacralizar também. Obrigado, querida. Luiz. Pois é. Tudo tá bom, querido? Rapaz? Tudo. Pedro, um abraço, viu? Eu só queria acrescentar uma coisinha. Acho que falta só falar um pouco disso. O potencial da multiplicidade que a abordagem do personagem traz. Acho isso um ingrediente poderoso e político no mundo que está pregando o terraplanismo.
Então, o personagem ele abre um leque de possibilidades humanas enorme. Eu queria que você falasse um pouco disso. É isso. Bacana, Zé. Eu não sei se você, talvez você, acho que você não estava desde o começo, estava? Estava sim. Tá. Bom, é que eu tinha falado um pouco disso, né? Do Hamlet como personagem, inaugurando um pouco isso, mas independente de ser, né, Hamlet, é isso, assim. E acho que aí, nesse sentido, o Nietzsche contribui bastante como pensador, porque o Nietzsche vai dizer que nós somos constituídos por um fluxo de forças. Então, Nietzsche vai quebrar essa coisa de bem ou mal, certo ou errado, céu, inferno, essas dicotomias, e vai dizer, nós somos muito mais do que isso. Nós somos bom e mal. Enfim, nós temos vários lados aí que dialoga com os personagens, né? Nós somos complexos, nós somos seres trágicos, né? Trágicos nesse sentido. A tragédia grega, não como gênero literário, mas como visão de mundo, ela já trazia essa complexidade dessas várias forças que nos constituem, dessas várias forças que nos atravessam. Até chegar no platonismo. Na hora que chegou no platonismo e o socratismo, aí Platão vai dizer, não, tem o mundo metafísico e tem o mundo real, tem lá e aqui, aí vai as dicotomias, né? Tem o certo e tem o errado, E muito do nosso pensamento, principalmente ocidental, tem a ver com isso. Então, não é à toa que o Nietzsche vai dizer assim, vai dizer que eu filosofo a golpes de martelo, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite, né? Por quê? Porque ele veio para tentar quebrar com isso, e dizer, a vida é muito mais complexa do que isso, a vida não se resume a essas dicotomias, né? De novo, assim, olhar para os nossos diferentes personagens, usar essa ideia de personagens, instrumentaliza a gente para isso, né? O Pessoa falava, é importante a capacidade de outrar-se, né? Se tornar outro, né? Experimentar ser outro, se permitir isso. O Pessoa, ele transitou por esse fino fio, sabe? Tem um texto que eu escrevi que, assim, o psicodrama e o equilibrista, chamando o Pessoa de equilibrista, e aí fazendo uma paródia também com o nosso saudoso escritor do Bêbado e Equilibrista, o Aldir Blanc, falecido recentemente, e que os nossos governantes nem sabiam quem era. Então, equilibrista, o Fernando Pessoa, nesse sentido, porque o Pessoa tinha casos de loucura na família e ele tinha muito medo de ficar louco. Só que ele ficou nesse fio, assim, ele foi usando as angústias dele, as fantasias dele, que poderiam dialogar, conversar com uma loucura, de entrar por aí, ele foi usando isso para escrever. Ele tinha noção disso. E ele foi usando isso para produzir a obra dele, né? Então, tem um livro interessante da Leila Perrone Moisés, que falando sobre isso, sobre o Pessoa, que ele tentou vivenciar, ele tentou sentir tudo de todas as maneiras, né? Então abarcar tudo, mas que ele acabou se esfacelando em muitos, né? Só que esse esfacelamento foi ótimo para a gente, e ele conseguiu, né? Ele morreu de outra coisa, ele morreu de beber demais, e não de loucura. Mas ele tinha consciência disso, né? Ele acabou usando, ele ficou nessa linha tênue, equilibrando, usando esses vários eus para poder produzir, para poder escrever uma obra. Então, bacana o gancho que você está dando para retomar, né? Que é verdade, a gente está vivendo uma época mesmo de certo, errado, de nivelar por baixo. Infelizmente, é muito pobre esse momento, essa tendência
Mas talvez por isso até que a gente precise falar de Fernando Pessoa, de Nietzsche, né, dos personagens, porque isso acho que alimenta a gente, né, traz vida, lembra, né, lembra a gente dessa vitalidade. E aí, de novo, fazendo um outro gancho com a arte que a gente foi falando, para os dois, é um outro ponto em comum entre os dois. Viver a vida para o Nietzsche e para o Fernando Pessoa tinha um sentido enquanto um posicionamento estético. A vida só tinha sentido se fosse vivida com a intensidade que a arte provoca. Aí, nesse sentido, eu lembro um pouco do Proust, que eu uso também no texto, eu falo um pouquinho dele no livro. O Proust, na obra dele Em Busca do Tempo Perdido, ele fala de um tempo que é cronológico, hoje, amanhã, depois, as horas, o tempo vai passando, no tempo cronológico. Mas ele fala do tempo da intensidade. Então, Em Busca do Tempo Perdido começa que ele está bebendo uma xícara lá de chá e ele joga um torrãozinho de açúcar lá, e quando ele joga esse torrãozinho de açúcar, faz aquelas ondinhas no chá, e aquilo o remete para as tardes de domingo da infância, quando ele ia para a casa da tia, e aí lá na casa da tia, a cidade que ela morava, o que acontecia na cidade quando ele passou a infância, e ele escreve 7 livros falando sobre isso, de valorizar a intensidade da experiência, valorizar a experiência. Isso se contrapõe ao tempo cronológico. Então, aí tem vida. Eu posso passar duas pessoas podem passar ao mesmo tempo, 10 anos de vida. O tempo cronológico é o mesmo. Só que uma viveu com uma intensidade muito mais significativa, viveu experiências, experimentou coisas, sentiu coisas, e outra, de repente, ficou assistindo Sessão da Tarde na televisão. São 10 anos de vida totalmente diferentes. O Nietzsche e o Fernando Pessoa assinam embaixo isso, ou o Proust, acho que assinou embaixo isso que o Fernando Pessoa e o Nietzsche colocavam. Seria meio que assim, é mais do que fazer uma obra de arte, é viver a vida como uma obra de arte. Acho que é essa a ideia. E acho que se a gente fizer um pouco isso nesse momento, né, gente, que a gente está com um vírus e um verme ao mesmo tempo, né? Talvez fique mais fácil da gente passar por isso. Acho que buscando na arte, buscando essas ressonâncias, buscando esses autores, né, falando disso, acho que como a gente está falando aqui, estou super feliz de estar falando disso tudo com vocês e até emocionado. Eu também, Luiz. Eu também. Está me escutando? Estou te escutando. Adorando. E super emocionada. Eu acho que você é tão sábio. Eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, como é que você abriu muitas frentes para a gente, que assim, tinha algum conhecimento, mas integrou tanta coisa, é tão bonito, abriu muitos caminhos, e são momentos absolutamente maravilhosos esses que a gente está vivendo aqui, discutindo, muito mesmo. Gostoso. Foi demais. Eu quero ver se esse vídeo vai ficar aí, porque eu quero passar para os meus filhos. Eu que quero gostoso. Ver, porque é lindo demais. Que gostoso. Eu estudei recentemente, né? Essa coisa assim da gente se desenvolver como pessoa, o máximo que a gente pode, a gente mesma, né? Sem ficar tão ligada na história de consumismo, de ter coisas, enfim, esse momento. E a gente poder se desenvolver como gente, né? E como
cada um com a sua individualidade. Eu fiquei pensando assim, que você está abrindo tantos caminhos nesse momento que eu até fico perdida aí. É muito legal e acho que é muito bom para todos nós. Que Estou gostoso. absolutamente encantada, muitíssimo agradecida mesmo. É demais. Que gostoso. Sabe, Vera, e todos, né? A hora que eu estava escrevendo esse livro, eu fui sentindo isso, sabe? Assim, de estar integrando coisas, né? Sim, De estar sim, integrando várias coisas. Então eu fiquei emocionado. Sim. E estou agora de novo. Sim. Em vários momentos, a hora que eu escrevi o livro. E eu ficava assim com um desejo muito grande de poder trocar isso com as pessoas. Muito lindo. Né, da gente né, dividir isso, compartilhar isso, sabe? Então está sendo, esse espaço aqui está sendo um momento muito gostoso disso, de poder fazer isso com vocês. Sim. Muito incrível. É uma plenitude nesse momento, é incrível. São uns momentos de epifania que a gente pode ter, né? São esses momentos que valem a pena na vida. É isso, esse é o tempo da intensidade. Isso. Então, Luiz. Oi, Vera. Vou fechar meu microfone. É que eu acabei de escrever, na sua fala, Luiz, você nos remete a uma outra dimensão mais sublime, pois envolve a alma. Então é fascinante. Obrigado, Vera. Que gostoso. É isso. Que gostoso. Obrigado. É por isso que emociona, né? Tá. Acho que é por aí que a gente pode transitar e merece transitar, né? Acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando também, assim, de dessacralizar e elevar o nível, né? Elevar o nível o nível não é assim, um é mais do que o outro. É assim, um é mais intenso, tem mais vida, né? Acho que é por aí, da gente estar sentindo, acho que no momento onde a ameaça de morte está muito presente, né? Aí a gente volta para a primeira coisa que o Pedro foi colocando da fala dele, né? Que eu gostei muito. Nós estamos, né? A gente se sente ameaçado o tempo todo, né? De morte, tá? Então, assim, a gente precisa olhar para a vida, né? A gente precisa viver isso com intensidade, né? Porque isso ajuda nesse momento, é importante nesse momento. Sempre, né? Mas num momento como esse, parece que se torna mais vital ainda. Oi, Vânia, querida, fala. A fala da Vera me encorajou a dizer o que eu acabei de escrever aqui, com base no que você falou, né? Que esses personagens que habitam a gente, né? Eles nos protegem, nos dão vida, nos dão possibilidades e nos dão saída. Exatamente nesse momento que a gente está vivendo. Eles abrem caminhos onde a gente já muitas vezes não enxerga, né? Então, são possibilidades que a arte nos traz, todos esses personagens que a gente, né, que habitam a gente e que a gente às vezes esquece de dar voz, né, de dar ouvido para isso. Então, eu acho que sintetizou tudo, né? Todo mundo sintetizou nessa sua fala final aí. Foi muito importante. Bacana. Obrigado, viu, Vânia? A Vânia se formou comigo na faculdade, a gente está se reencontrando. Muito gostoso. Depois de muito tempo. Isso. Muito gostoso. Obrigada, Luiz. Bom, gente, eu acho que a gente está finalizando, né? Não é isso? Posso, então, antes de finalizar, da sua finalização, sua e do Pedro, só dizer para as pessoas que eu fiquei incumbida aqui de acompanhar o chat e fiquem tranquilos que eu registrei todas as mensagens que vocês mandaram para o Luiz, ele não está vendo, mas daqui a pouco ele vai ver todas as suas mensagens, tá bom? Acho que a Vera, obrigado, querida. A Vera de Portugal, você tirou o som, você está querendo falar alguma coisa, Vera? Não. Como você estava dizendo que ia terminar, ia só dizer que uma coisa boa aqui
dessa pandemia que a gente está vivendo são momentos como esse, não é? E a possibilidade de poder estreitar a relação, não é? No outro tempo não haveria essa hipótese que eu gostei muito. E pronto, você não veio aqui fazer o lançamento do livro, mas eu fui e de alguma forma fui dando presente, foi muito gratificante. Gostei Vera, muito. eu não sei se foi você aí do grupo de Portugal ou alguém, né? Se foi você, você diga, ou foi alguém do grupo que disse assim: o vírus fechou a gente dentro de casa, mas ele abriu a Via Láctea. Por acaso, não sei se não fui eu acho que fui, mas não tenho certeza. Eu acho que fui, sim. É isso, né? Eu acho que está permitindo a gente se falar, né? A Vera está lá em Lisboa, vocês estão em cidades diferentes, né? A gente poder trocar isso. É claro que seria muito mais agradável a gente estar junto, mas de repente a gente não estaria junto se não fosse Não. nessa situação, né? Olha aí, gente de Curitiba, Natália falando. Luiz, Então, tá bom. Luiz, eu quero só também agradecer, porque eu estou em São José dos Campos e tinha combinado de ir com a Vera e não fomos porque já estava aí o início da pandemia e acho que só assim consegui te encontrar, né? Eu achei o máximo e estar com tantas pessoas que eu não conheço, eu acho que está maravilhoso. E agradecer o seu compartilhamento aí, que em meio a tanta coisa difícil, a gente está conseguindo trocar ideias, estar com tantas pessoas juntas. Olha, muito obrigada, viu? Plateia, né? Nós estamos de plateia aqui. Obrigada, gostoso, viu? Um abração, gostoso. viu? Obrigado. A Val em Fortaleza, Mari em Curitiba. Bacana, muito gostoso isso. Pessoal de São Paulo. Tá bom, gente. Ficamos por aqui. Eu faço um pedido para vocês que é um pouco assim, que eu já fiz para outras pessoas, principalmente para quem não for da área, né, da psicologia e tal, e que ler o livro, me dá um retorno, porque eu quero saber assim, se eu fui conseguindo isso de escrever um livro para todos. É um desafio, né, assim, que eu me coloquei, então se eu puder ter esse retorno de vocês, eu agradeço, tá bom?